Ó, pessoal, esse tema de hoje que a gente escolheu, né? Por que nós escolhemos esse tema, né? Porque a gente vem discutindo bastante a questão das competências, né? E ao verificar as competências do enfermeiro, a gente fica muito preocupado com os desafios que a gente tem, né? Principalmente em relação ao paciente crítico, né? Hoje nós temos vários pacientes, várias situações em que exige um conhecimento muito bom. E quais seriam então essas primeiras competências que a gente deve se cercar, né? Que a gente deve buscar? Acho que o primeiro é o desempenho assistencial, é o que a gente espera de todo aluno, de todo profissional, de todo enfermeiro, que ele desenvolva a capacidade de prestar uma assistência individualizada. Então, essa questão do desempenho assistencial tem tudo a ver com a assistência individualizada que vocês buscam prestar aos clientes, principalmente no atendimento às suas expectativas, né? Então, a gente busca de forma a assegurar o quê? Um cuidado calcado em saberes científicos próprios, em procedimentos técnicos essenciais para um resultado de qualidade. Então, hoje, com os nossos indicadores que nós temos no dia a dia, a gente sempre busca, né, no trabalho em equipe, que é um outro aspecto importante, desenvolver essa capacidade de se articular no grupo de trabalho para executar essas atividades laborais. Por quê? Porque a gente busca alcançar esses objetivos comuns, com evidente, claro, espírito corporativo, né? Então, a gente vai verificar aqui de novo se a gente já conseguiu que a Thalita conseguisse entrar e a gente vai conversando e vai tentando falar com ela, né? O que ela relatou para você? Ela vai logar pelo celular, ela tá no Ah, é? Ah, tá. Então, ela tá ainda com notebook, que o notebook não é legal. O Instagram, quando a gente vai fazer live, é bem legal que seja mesmo pelo fone celular, né? Porque o Note realmente dá essa instabilidade. Então, continuando em relação às várias competências que a gente acredita serem relevantes ao enfermeiro que está buscando esse cuidado crítico, né? É a liderança, né? Puxa vida, dizem que muitos líderes são natos, né? Mas eu acredito muito ao longo desses anos na graduação que muitos alunos têm sim um potencial a ser desenvolvido, né, de liderança, mas ele precisa se instrumentalizar, né? Precisa ter essas ferramentas que vão auxiliá-lo, né, no desenvolvimento dessa liderança, da capacidade de comandar um grupo, porque a grande parte dos nossos alunos, eles são alunos que já atuam na área de saúde, são auxiliares, técnicos que já atuam, mas transformar de liderado a líder, porque quando ele se gradua, ele passa a ser um líder porque o enfermeiro é líder de sua equipe. Mas como fazer essa mudança, né? Como trabalhar durante a graduação para que ele tenha uma nova visão, uma nova percepção do papel que ele vai desenvolver. Então é de muita responsabilidade e é esse o bate-papo que, com a experiência que a Thalita tem em UTI de muitos anos, né, é bem legal que ela possa, e eu estou aguardando ela se conectar aqui para a gente poder, né, tentar ver se ela consegue contar da experiência dela, porque ela teve muito aprendizado em relação a isso, muita experiência, ela aprendeu bastante, sempre foi enfermeira de UTI, de qualidade, de pronto atendimento, ela é da Hebraensky, ou seja, toda a parte de segurança do paciente. Então, para nós, a contribuição dela, sem dúvida, vai ser muito legal. Mas, enquanto isso, a gente vai seguindo em frente aqui. Então, a questão que eu estava conversando com vocês, o desenvolvimento da capacidade de liderança, né, durante a graduação, para nós é muito importante. Tá? Então, esse desenvolvimento de ser líder é assim, aquela capacidade que você vai desenvolver em tentar influenciar pessoas nas suas atitudes,
Nós, sendo adultos, a mudança de comportamento, a mudança de atitude para um adulto é muito, assim, complicada da gente fazer. A gente pensa nos vícios que a gente tem, nos costumes que a gente já adquire profissionalmente, né? Então, muitas vezes é realmente uma reinvenção. Como a gente está nesse período agora de pandemia, né? Um período de afastamento social, é momentos também da gente, sabe, de repente se repensar. Como será que eu estou sendo um líder? Como que eu estou exercendo a minha liderança na minha casa, junto ao meu grupo de trabalho, junto aos meus colegas na faculdade, né? Então é muito importante que a gente possa, né, visualizar, acompanhar. E aí, de repente, nessa execução de tarefas laborais, como é que eu consigo desenvolver essa liderança? Né? Que tal, junto à sua equipe, elaborar um plano de ação? Esse plano de ação, ele é fundamental para te ajudar como ferramenta para você desenvolver a liderança, que muitos são nata, mas em outros está um pouquinho escondidinha lá. Né? Então, a melhor estratégia para você atingir esses objetivos, essas metas macro, é estabelecer um plano de ação. Sem dúvida nenhuma, o plano de ação é fundamental, porque você vai traçar objetivos a curto, médio, longo prazo, junto com a sua equipe, que vai te ajudar nesse amadurecimento, né, desse potencial para você exercer a liderança. A liderança sem conhecimento científico realmente fica difícil. É a diferença do mandar e o comandar. Quando eu comando o meu grupo, significa que eu sei o conhecimento, eu detenho esse conhecimento está atualizado, está dialogando com a prática contemporânea, né? E aí eu consigo agregar as opiniões, eu consigo influenciar a mudança de atitude das pessoas, tá certo? Buscando o quê? Buscando a humanização. A humanização é uma outra competência muito interessante que, em pacientes críticos, ela é vital, né? Porque o paciente está em sofrimento, está numa situação bem delicada da sua vida, está afastado dos seus familiares, só recebe visita naquele horário, né? Muitas vezes, né, com o tempo mínimo. Né? Então, é bem complicado essa questão da humanização e nós, enfermeiros, temos que estar muito atentos a isso. É muita tecnologia, muito equipamento, só que o nosso olhar, o nosso toque para esses clientes em situação crítica, ele é vital. Quantos depoimentos nós temos de pacientes que ficaram, né, em coma, inconscientes ou em coma induzido e quando voltaram queriam conhecer as pessoas que cuidaram dele, né? Isso é muito comum acontecer, tá certo? E muitas vezes eles falam, eu queria ouvir a voz de todo mundo aqui, porque pela voz eu vou saber reconhecer e pelo toque também. Então, a questão da humanização é dar o quê? Uma capacidade digna de atender as pessoas, respeitando a sua cultura, respeitando os seus valores e crenças, né, que são vitais também. E também o ambiente tem que ter essas condições mínimas de trabalho que te favoreçam, né, esse cuidado humanizado. Além disso, a gente tem hoje inúmeras ferramentas, né, para conversar, para estar presente, não é verdade? Então é muito legal. A humanização também me ajuda, junto com a equipe, com a liderança, na tomada de decisão. Né? A tomada de decisão é um dos papéis muito importantes, é uma das diversas competências que precisam estar presentes. Então, a capacidade de escolher um curso de ação, que estratégia, que caminho eu devo seguir, é muito importante e necessário, porque você está diante de muitas alternativas cabíveis para agir em situações e condições cotidianas, mas sempre considerando o seu conhecimento, as suas práticas, né, os limites e os riscos envolvidos em todo esse processo decisório. Então,
Então, a tomada de decisão é simples? Não, ela não é simples. Ela deve ser medida, pensada e, se possível, discutida com a sua equipe de enfermagem e com a equipe multidisciplinar. Ao cuidar de um paciente crítico, sem dúvida nenhuma, o contexto da equipe disciplinar é muito importante, porque é um cuidado que interdepende dos outros profissionais. Então, para nós, hoje, é assim, de extrema relevância a formação que nós damos ao nosso enfermeiro, aqui dentro de nossa universidade, visa muito esse cuidado interdisciplinar, visa muito desenvolver essa competência e o respeito aos outros profissionais que conosco atuam em situação crítica, né? E então são aspectos importantes. E já me remete para a próxima competência. Qual que é a próxima competência? Relacionamento interpessoal. Gente, assim, o relacionamento hoje seria um dos indicadores mais importantes no desenvolvimento das competências e no reconhecimento. Por quê? Você detém um conhecimento científico muito bom, mas será que você é humilde o suficiente para compartilhar suas dúvidas, para mudar sua opinião, para aceitar que aquela sua ideia já não é tão bem aceita hoje em dia, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria, a gente tem que ter muita resiliência para aceitar realmente, né, toda essa metamorfose que a gente vai tendo ao se relacionar com as pessoas. Então, hoje, o relacionamento interpessoal exige de você uma capacidade de interagir com as pessoas do seu cotidiano, considerando todas as suas necessidades, expectativas, né, e procurando agregar valor a essa relação. Então, você só passa a ser reconhecido se você também ouve, se você contribui, se você se desculpa, se você acolhe, se você respeita e contribui e acrescenta nas relações humanas, né? Então, isso eu vejo como, assim, o relacionamento interpessoal hoje, depois de algumas décadas aí formadas, né, mais de 3 décadas, como isso é importante. Então, para você que é jovem, que é aluno, que está se formando ou é recém-formado, fique muito atento a isso, ao relacionamento interpessoal. Eu acho que é a maior dica que a gente pode dar para todos vocês, a gente que já passou, que é do século passado, né? É a maior dica. Saiba se relacionar com a sua equipe, saiba contribuir com a sua equipe, dê um passo para trás quando você verifica que, puxa, você está contestando, será que não é hora de eu dar um passo para trás, recuar, ouvir, né? Analisar e depois avançar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o que envolve esse relacionamento interpessoal? Envolve contato cordial, ser empático, se colocar no lugar do outro e, além disso, ser profissional. Eu acho que o ser profissional é tudo isso. É saber tratar bem os outros, é saber ser empático, é saber colaborar com todos, né? Então, é muito importante. E aí eu fico pensando assim, puxa, se a gente faz tudo isso, o que eu espero encontrar nos resultados, né? Eu espero encontrar, sim, um direcionamento para esses resultados que vai me levar a uma capacidade de realizar o trabalho focado nesses resultados pré-determinados, né? Mas que eles estão apoiados em quê? No meu plano de ação. Esse plano de ação, né, em que eu tenho esses objetivos traçados e não foram traçados sozinhos, foi com a equipe, foi com a equipe tanto de enfermagem quanto interdisciplinar. Então, são assim, objetivos muito importantes, porque eles vão determinar tarefas, responsabilidades, né? E sempre previamente definidos e alinhados. Então, por isso que a chance de sucesso, quando eu direciono os meus resultados dessa maneira, é muito grande, né? Porque eu vou ter sempre disponibilizado recursos suficientes para atingir essa meta. Então, eu fico realmente, né? Eu comungo com toda a equipe, né? E esses resultados provavelmente serão muito, né, favoráveis, tá? Porque eu tenho essas metas.
Um aspecto importante que eu vejo hoje também é a questão da proatividade, né? Eu gostaria que muitos de vocês, né? Clica aqui. Vamos lá, acho que a Thalita agora plugou. Vamos ver se eu consigo ter a participação dela para a gente poder acrescentar aqui. Põe THA. Aí, agora sim. Muito bem, Thalita. Eu estou falando aqui, Thalita. Agora Seja foi, bem-vinda. Raquel. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu, Thalita? Obrigada. Já contei bastante aqui da sua experiência um pouquinho, contei É, da sua vivência em UTI, né? Que você está conosco há vários anos já, né? Então, seja sim. bem-vinda. E mais de 8 anos já na Unip aí, Raquel. Obrigada. Agora deu tudo Imagina. certo a conexão. Deu certo, é isso aí. Essas tecnologias são assim mesmo, né? E a gente tem que Sim, estar preparada. Umas outras lives que eu fiz, caía a conexão, eu tinha que reconectar, perdi o contato, aí volta. Mas é uma sim. satisfação a gente poder discutir aqui e você trazer para a gente a sua experiência. Eu estava Eu falando agradeço aqui aí o convite. no Iter de competência, que é a proatividade, Sim, né? com Como é certeza. importante uma das competências ser a proatividade. Então, fico aí à disposição para esse bate-bola. Correto, Raquel. É, dou boa noite aí para todo mundo. Agradeço aí vocês estarem participando. Deu essa atrasadinha aí devido à conexão. Eu acho que a Raquel já me apresentou aí, então nem vou me apresentar e agradeço aí a professora Raquel aí pelo convite de estar podendo falar essa noite com todos vocês sobre os aspectos das competências, né, que são requeridas aí para poder dar assistência ao paciente crítico. Você vai querer fazer algumas perguntas, Raquel? Você Acho que quer a que eu gente vou está explanando? fazendo um bate-bola. O que eu ia comentar em relação à proatividade é que eu vejo hoje muito no jovem, né, que às vezes ele aguarda um pouquinho, né? Eu Sim, acho que o jovem deve demonstrar o quanto antes a sua esperteza, a sua rapidez e a sua proatividade, né? com Então, certeza. junto à equipe, a proatividade é muito importante, porque ele vai estar ligado, né, às condições diárias do seu trabalho, e quando ele identifica uma necessidade de agir prontamente, essa proatividade, sem dúvida, ele vai antecipar, às vezes, uma complicação, uma consequência mais grave nesse paciente crítico, né? Então, Sim, para nós, é muito importante que ele sempre apareça, né, de forma proativa mesmo, primeiramente, né, num piscar de dedos, ainda mais em situação crítica. e para, igual eu falo, para ter proatividade, né, tá tudo relacionado com as competências. Então, assim, falando um pouquinho sobre o ponto-chave da live de hoje, tá? Hoje, muito é exigido de qualquer profissional, tanto da área da saúde quanto de outras áreas. E um dos itens sempre cobrado, né, são as competências. O que a gente entende, assim, propriamente dito, sobre competência e ser competente, né? Eu posso, resumidamente, apresentar aí para todos que as competências, né, envolve, a gente até brinca, né, com a palavrinha chá. O que é o chá? Conhecimento, tá? A Raquel está falando aí da proatividade. O segundo item, tá? Atitude. A proatividade está relacionada diretamente com as atitudes. E também com as habilidades. Por isso que a gente fala que, resumidamente, ser competente espera-se que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha habilidades e que a gente tenha atitudes, tá? Como que a gente pode estar adquirindo aí conhecimento? Eu falo que o conhecimento
vai muitas vezes depender do próprio profissional, apesar das instituições também promover o conhecimento no ambiente de trabalho. Hoje a gente espera que por meio da educação continuada, da educação permanente, né, que as instituições promovam treinamentos periódicos, tá? Que pode ser geral ou que pode ser em loco, em setores, favorecendo aí, então, a aquisição do conhecimento dos profissionais que atuam aí nas instituições. Além disso, eu falo que também cabe ao profissional buscar o seu conhecimento, tá? Na área que ele desejar, para também proporcionar, então, que ele se torne aí, vamos dizer, competente para atuar, propriamente dito, num determinado setor ou atendendo um determinado tipo de paciente. Nessa live aí a gente optou por falar um pouquinho sobre o paciente crítico, e o paciente crítico, ele se encontra, eu falo que em vários locais, em várias unidades, em vários setores, tá? Hoje, por exemplo, eu posso estar atuando no atendimento pré-hospitalar. Eu vou encontrar, muitas vezes, no atendimento de rua, tá? Várias vítimas. E, entre essas vítimas, eu posso encontrar um paciente crítico. Ou seja, tá? Um paciente que, se uma equipe investir ali, tá? Em relação à assistência, ele tem sobrevida. A gente consegue aí recuperar a sua saúde. Então, quando a gente pensa em paciente crítico, é um paciente que a gente vai investir nele e a gente pensa, tá, que existe uma probabilidade dele sobreviver aí. Além disso, posso encontrar esse paciente crítico na unidade de pronto atendimento, no atendimento intra-hospitalar, tá? E também necessito de conhecimento, de habilidades e de atitudes para poder dar assistência adequada a esse paciente junto com a minha equipe. Também encontro esse paciente crítico em unidades de terapias intensivas aí, tá? Também requer, tá? A aplicação aí de conhecimento para que a gente possa adequadamente, então, fornecer assistência. Thalita, então, na sua forma de ver, o que você consideraria aí, tá? Como aspectos importantes para um enfermeiro chegar, tá? A ter ou a ser considerado competente para atuar em relação à assistência ao paciente crítico em qualquer um desses ambientes. Eu posso dizer, tá, que o enfermeiro, a primeira coisa tem que ter o conhecimento, tá? E o conhecimento para poder agir e tomar decisões, muitas vezes rápidas, para daí garantir uma assistência com qualidade. E digo que esse enfermeiro... que nesse sentido, a gente tem visto aqui embaixo, Thalita, vários alunos, profissionais, dizendo isso, que essa iniciativa é muito importante, além de ter o conhecimento, né? Sim. Eu fui enfermeira de centro cirúrgico durante muitos anos, e a questão da iniciativa é algo que é assim, preponderante. Você tem que ter conhecimento, mas a proatividade, a iniciativa em situações críticas é preponderante, porque você realmente previne essa situação, que ela não se agrave, que o paciente não se agrave, que ele não morra. Muitas vezes ele está na sua mão essa capacidade de lidar, né, desse manejo, né, dessas condições que são críticas e que podem vir a ser letais, né? Sim, e eu posso dizer, assim, para você ter essa iniciativa que te leve a tomar uma decisão aí adequada, eu falo que hoje o que respalda muitas vezes o enfermeiro é o conhecimento sobre a avaliação clínica, né, do paciente. Então, o enfermeiro também tem que colocar em prática toda essa bagagem que ele tem para tomar decisões, tá? Eu falo que você pode optar por tomar uma decisão que pode te levar por um caminho que talvez não seja o ideal naquele momento.
Mas a gente espera que, na maioria das vezes, fazendo uma boa avaliação do paciente, que a gente, então, consiga tomar a decisão adequada e, além disso, está entre também as competências o trabalho em equipe. Então, esse trabalho em equipe é fundamental também e entra como uma competência para o enfermeiro saber trabalhar em equipe. Não apenas na equipe de enfermagem, né? Mas também em relação à equipe multiprofissional, multidisciplinar. E daí eu ainda... Pode falar, Raquel. Não, e aí eu fico pensando assim, de que forma a prática assistencial pode contribuir assim, de forma assim, qualitativa. E aí a gente pensa nos nossos protocolos, né? Sim, que são os nossos planos de ação, digamos assim, e que são institucionais, que cada um tem que construir o seu de acordo com a sua realidade. E eu acho que eles são transformações que realmente nos ajudam, né? Sim, e eu falo também em relação a esses protocolos, Raquel, que não quer dizer que é a instituição que vai escrever ele da maneira como ela acha, mas sim baseado nas melhores práticas, nas pesquisas que saem aí com frequência. Então, os gestores, né, que estão por detrás aí da elaboração dos protocolos, eles precisam buscar, tá? A atualização com frequência desses protocolos, escolher aqueles específicos para cada setor e um outro dado, treinar. Não adianta simplesmente propor um protocolo, imprimir lá ele, deixar ele guardado, sendo que não traz isso para a parte da educação dos profissionais que atuam naquele setor ou naquela instituição aí. Quais protocolos você julga serem, assim, necessários, imprescindíveis, quando eu estou cuidando diante de um paciente crítico? Hoje, né, estamos nesse momento aí de pandemia ainda, apesar do número de casos já ter reduzido, mas eu falo que o primeiro deles é protocolo de higienização das mãos, tá? Para mim, esse aí é fundamental, para a gente não causar mais dano ao paciente, que seria a transmissão de infecção. E sugiro também outros protocolos importantes. Muitas vezes o paciente crítico evolui para parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa sempre estar atualizados, tá? Em relação ao suporte básico de vida, tá? Principalmente para quem atuar no atendimento pré-hospitalar ou intra-hospitalar, tanto faz, tem que saber massagear, tem que saber ventilar o paciente da forma adequada, com qualidade, para assim a gente conseguir, então, que esse paciente sobreviva. Além disso, tá? Hoje também o ACLS, que também é recomendado com foco aí a assistência parada no ambiente hospitalar. Para quem também atua aí no atendimento pré-hospitalar, o PHTLS, que foca o atendimento ao paciente traumatizado. Então, assim, para mim esses são essenciais, tá? Básicos, vamos dizer assim, para atuar com o paciente crítico. Posso falar de vários outros, professora Raquel? Para quem trabalha em UTI, hoje tem protocolo para prevenção de pneumonia associada à ventilação, e assim por diante. Mas, para mim, esses primeiros que eu falei é ponto-chave. Inclusive, vários aqui pontuam o protocolo de septicemia, mas a higienização das mãos tem sido assim, prevenção de lesão por pressão, né? Tem vários outros protocolos muito significativos. Sim, sim. Então, até eu queria aqui também agradecer aos alunos, tem vários alunos, professores, ex-alunos, nossos egressos, que estão aqui com a gente nesse bate-papo, né? E é muito bom, porque está todo mundo meio que restrito em casa mesmo, né? Não tem como, né? E enquanto não está de plantão ou não está em aula, pode compartilhar com a gente aqui, né? Sim. A Thalita tem muita vivência também nessa área, então por isso que a gente está nesse bate-papo aqui.
Thalita, eu fico pensando assim, a tomada de decisão, né, diante de um paciente crítico, né, ela tem que ser rápida, né? O que pode nos auxiliar, né, nesse processo? Eu falo que essa decisão ela tem que ser rápida e tem que ser certeira, né, Raquel? Não adianta ser só rápida, a gente, como eu estava comentando, a gente seguiu o caminho errado. Então, assim, vou voltar a falar em conhecimento, né? À toa que um dos pilares das competências, né, é o conhecimento. Então, para poder tomar a decisão adequada, o ponto-chave é ter conhecimento, tá? Por meio do exame físico, tá? Para daí poder identificar sinais e sintomas que pode te dizer o seguinte: olha, tá? Vamos pensar no atendimento em UTI. Esse paciente está tendo uma piora do seu quadro clínico. Se a equipe não agir, tá? Eu falo equipe, não é só o enfermeiro, mas a equipe médica, técnicos e assim por diante. Esse paciente vai evoluir para a parada cardiorrespiratória. E o nosso objetivo é esse. Muitas vezes até atuar antes de deixar o paciente chegar, tá? Parada. E para isso, quem fica direto ali com o paciente é a equipe de enfermagem. E o enfermeiro, junto com a sua equipe, tem que estar atento, tem que avaliar esse paciente, notou a piora do quadro, comunicar ao médico e tomar atitudes para reverter isso e não deixar na parada. Isso também vale para o atendimento de rua, Raquel, no atendimento pré-hospitalar. Então, muitas vezes eu falo, a equipe é pequena, reduzida, né? Os locais são diversos locais, e daí tem que agir rápido. Eu falo que essa equipe reduzida, geralmente, o médico, tá? O enfermeiro, o motorista, que também é capacitado aí, eles vão agir rápido para poder, então, reverter, né, a causa que está levando a piora aí do quadro do paciente, iniciar aí as condutas adequadas para estabilizar essa vítima e encaminhar o quanto antes para o atendimento a nível intra-hospitalar. Eu fico pensando também nessa atualização de conhecimentos, né? E o Sim. quão a tecnologia é rápida, né? Ela é muito, assim, ágil, né? E principalmente em setores especializados, como centro cirúrgico, TI e outros setores críticos, né? Como Sim. você vê o papel da educação permanente, né? No intuito de sempre subsidiar os profissionais, o enfermeiro e sua equipe, né, no melhor atendimento possível que possa ser prestado? Eu considero que a tecnologia hoje ela é muito bem-vinda. Mas bem-vinda de que maneira? Bem-vinda de maneira que chegou um material novo, um equipamento novo, tá? Essa equipe aí de frente, né? Esse material que vai ser utilizado, e que ela receba treinamento, Raquel. Não adianta simplesmente hoje as instituições investirem em várias tecnologias, muitas delas nem produzidas no Brasil, né, produzidas fora, e daí coloca-se ela em uso naquele determinado setor, naquele determinado serviço, daí ninguém sabe ligar o equipamento. Para que então ter essa tecnologia aí, se ela não está funcionando da melhor forma que a gente espera? Então, assim, até mesmo da minha experiência profissional, vários anos aí atuando também em terapia intensiva, eu tive essa oportunidade de lidar com várias tecnologias. Balão intraórtico, tá? Hoje é utilizado aí, principalmente em pacientes cardíacos, a gente usava muito nas cirurgias cardíacas. Tem que buscar, tá, o conhecimento, mas a instituição também tem que promover isso, por meio da educação permanente, ou a educação também em loco, naquele setor, de acordo com a necessidade do serviço. Para daí a equipe poder, então,
monitorar esse paciente usando esse balão, se tiver alguma intercorrência, algum alarme, entender o que significa aquele alarme, até mesmo se esse equipamento estiver em inglês ou em outra língua. Então, a gente tem que se preparar para poder utilizar de forma adequada essa tecnologia. Eu fico pensando também quais outras atividades que o enfermeiro pode realizar nesse ambiente crítico. Então, a gente já viu que é muito importante a questão da educação permanente. Mas que outras atividades também podem ser incorporadas, são incorporadas ao enfermeiro quando ele atua numa unidade de paciente crítico? Eu falo que a atuação do enfermeiro, quando até ele inicia ali naquele determinado serviço, o foco é a assistência, né, Raquel? Com o passar do tempo, eu falo que, sim, o cuidado é o objetivo principal. Mas com o passar do tempo, o enfermeiro também tem que estar adquirindo aí habilidades para atuar aí em gerenciamento de recursos humanos, né? Contratação, demissões, acompanhamento aí da equipe, gerenciamento aí também de recursos materiais que são necessários, que a gente sabe que não pode faltar determinado material, senão a equipe não vai conseguir realizar procedimentos com o paciente. Todos esses itens são essenciais, tá? Além do cuidado direto, também enfermeiro, então, se especialize ali também sabendo gerenciar também o cuidado. Alguns aqui estão pontuando para a gente a questão da comunicação eficaz junto ao paciente crítico, que também, assim, quais dados são relevantes nesse momento de tanta aflição, tanto por parte do cliente quanto por parte da família também, né? Então, se essa também é uma competência necessária e importante para que o enfermeiro, né, se verifique, né? A comunicação é mais uma das competências recomendadas para atuar aí, né? Não só lidar com o paciente crítico, mas eu falo de uma forma geral como parte de competências de um enfermeiro. Muitas vezes é igual eu falo, a forma do enfermeiro às vezes se comunicar com o paciente, às vezes ele exige dele uma determinada postura, enquanto que falar ali com a equipe em si, né? Ele às vezes vai ter que utilizar uma outra forma de comunicação, utilizando um vocabulário com terminologias. Falo que esse conhecimento sobre esse vocabulário técnico faz a diferença, e esse enfermeiro também é visto de uma outra maneira perante a equipe multiprofissional e a sua equipe. Mas, porém, se ele tiver contato com um paciente leigo, com uma família leiga, ele também tem que avaliar qual é o melhor vocabulário que ele possa transmitir uma mensagem, tá? Agora eu já estou voltando até a teorizar um pouquinho sobre a comunicação. Ele possa, então, ele como emissor, enviar uma mensagem e aquele receptor ou aqueles receptores da mensagem, a gente espera que nos dê um feedback, que se realmente eles entenderam essa mensagem. Então, isso vale tanto na relação com o paciente, família, cuidador, vamos dizer assim, também em relação à sua equipe. E daí ele vai ter que avaliar aí as melhores terminologias, tá, para poder utilizar em cada situação aí. E você acredita, então, que essa associação de diversas competências, né, elas já estão mencionadas, que a gente já vem falando aqui, né, e elas estão diretamente relacionadas ao bom desempenho, não é? Com certeza. Ao bom desempenho de um profissional que vai conseguir influenciar a sua equipe, que vai conseguir motivar a sua equipe e, principalmente, saber se relacionar com a sua equipe. Sim. Não é? Eu acho que dessa forma... eu falo que a pessoa, o profissional que eu posso dizer que ele já se considera ali competente. Não se achando, né, gente? Mas competente para poder realizar
as atividades que são atribuídas a ele dentro de um ambiente de trabalho. Ele consegue, primeiramente, tá? Muitas vezes se motivar, que eu falo que a motivação começa por ele, tá? E ele consegue também motivar a sua equipe. Daí já começo a falar até em liderança, Raquel, que também é um dos papéis do enfermeiro. Aonde que hoje a gente considera, tá? Líder, tá? Não é quem ocupa cargo, não. A gente sabe que muitas vezes ali posso ter um chefe, mas talvez esse chefe não seja um líder. Mas esse líder, ele consegue influenciar as pessoas, tá? De que forma que elas mudem as suas atitudes, os seus comportamentos, buscando o quê? Tá? Os objetivos, tá? De um determinado trabalho. Então, assim, eu falo que, primeiramente, um profissional que se considera competente, ele é motivado, tá? Ele é capaz de motivar uma equipe, ele é capaz de liderar uma equipe para buscar aí uma assistência com qualidade aí ao paciente e evitar danos aí também. Pensando hoje, né, em nosso papel, né, na formação de um profissional enfermeiro, que nós estamos aí nessa trajetória, aí, nesse compromisso com a formação de qualidade do profissional enfermeiro. Hoje, o nosso grupo, a Universidade Paulista, prevista, né, está aí em 25 lugares, Manaus, Brasília, Goiânia, todo o interior de São Paulo, capital, e temos as associadas e coligadas, que nós estamos somando aí quase 70 instituições, se fôssemos contar uma a uma. Então, sim, o nosso grupo é um grupo assim, que se preocupa com essa formação, se preocupa com esses princípios e valores, né? Então, eu fico assim, muito feliz, né, de a gente poder ter essa sintonia, né, essa conversa sobre esses principais aspectos, e a gente está tendo aí a participação de inúmeros alunos de todo o Brasil, né? Agradeço a todo mundo aí, pessoal, pela participação. Eu acho que é um tema o pessoal relevante tá e que vale a pena a gente sempre trocar aí conhecimento e experiências. É isso aí. Então, gente, a formação do profissional, ela está diretamente ligada à competência dele. Então, como que você resumiria para eles? Qual o recado que você dá? Qual a dica que você dá? Que nosso tempo aqui, você sabe, né? São 60 minutos de Instagram. Qual a dica que você dá? E antes da gente encerrar também, eu queria que o pessoal fosse colocando dicas de outros temas que eles gostariam de que a gente discutisse aqui. A gente pode trazer vários profissionais, né? Mas eu gostaria que vocês dissessem para a gente aqui na nossa live quais temas que vocês gostariam de ver profissionais vindo aqui conversar com a gente, não é? Seria muito bom se vocês elencassem temas, assuntos que vocês gostariam que a gente batesse o papo, trocasse ideias, né? Que a gente possa contribuir para que você reflita, né, enquanto aluno de formação, enfermeiro recém-formado ou nosso colega, né, docente. Bom, então, eu posso deixar a primeira dica, que eu acho que foi o que você já estava falando logo no início, Raquel. Não vamos esperar as coisas chegarem a gente. Vamos correr atrás, porque é isso que provavelmente vai te levar, tá, a adquirir conhecimento, habilidades, tá? E as atitudes. Voltando, então, resumidamente, falar de competência, né? Então, sim, vocês têm que fazer a parte de vocês, tá? Tanto os alunos de graduação, não sei se tem alguém aí da pós, recém-formado, tá? Acredito que devam ter colegas aí também de outras áreas, mas busquem sempre o conhecimento, não esperem apenas a instituição lhe trazer esse conhecimento por meio da educação continuada. A gente espera que hoje as melhores instituições contribuam também em relação a isso, mas eu acho que tem que vir de você essa necessidade de buscar, tá? De trilhar, tá? Novos caminhos, de buscar maiores conhecimentos e sempre focando em relação a fornecer
tá? Eu falo que hoje o objetivo, principalmente aí do enfermeiro, é a atendência adequada ao paciente. Então, para isso, ele tem que ser competente, tá? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter habilidade, ele tem que ser proativo e buscar por isso. Desde a graduação, tá? Se formou, busque se especializar naquela área que você deseja seguir o caminho. Às vezes você ainda não teve essa oportunidade, não desista, continue, corra atrás, às vezes melhore um pouquinho o seu currículo, vai fazendo cursos, se necessário, busca a especialização tão desejada, que com certeza, logo em breve, tá? Eu falo que a gente planta sementes para, num futuro próximo, né, a gente poder alcançar aí os nossos frutos, decorrentes de toda essa dedicação que devemos ter aí na vida profissional. E Muito bem. vocês estão colocando novos temas, aproveitem, vão colocando que provavelmente a Unip vai tentar compartilhar muita coisa aí com vocês. A gente está com bastante tema e eu brinco assim que é muito prazeroso para mim bater um papo, trocar ideias com todos vocês, porque a Unip era muito tímida, né? Eu comecei com a Unip, né? E hoje a gente está aí por todo o Brasil, associadas, coligadas, e eu fico feliz de ter um time, de ter a Thalita em nosso time, né? Contribuindo com a formação, com a experiência, entusiasmando os alunos a continuarem sempre edificando a sua formação profissional na busca de competências, né? Então, por isso, hoje eu fico muito feliz com a equipe que nós temos hoje na Unip, que sempre buscou o melhor para os alunos, que incentiva os alunos, né? Que quer que eles estejam à frente, e com orgulho a gente fica, Thalita, quando a gente é chamada, né? Para comparecer, para ser banca dos nossos alunos, a gente participa de processos de seleção desses alunos, quando a gente se depara aquele rostinho conhecido, né, é nosso aluno, e como a gente fica feliz que ele está triando realmente, né, está trilhando nesses caminhos que a gente tanto semeia durante a graduação, e que a gente tem muito orgulho dos nossos alunos quando eles se formam, né, haja visto que aqui dentro da Unip nós temos vários ex-alunos, né, e eu fico muito feliz com isso. São colegas, porque... bons colegas e bons enfermeiros aí, né, Raquel? Então, que a gente soube semear e ele soube regar essa semente, germinou. Então, é muito legal a gente ver isso, eu acho que é como a nossa família mesmo, a gente cuida e a gente fica muito feliz por isso, né? Então, Thalita, eu agradeço bastante a sua contribuição, nosso bate-papo. Acredito que todo mundo que participou aqui também curtiu, todo mundo, né, escreveu as suas dicas aí. Eu vou estar vendo com calma essas dicas e vamos fazer outros encontros aí para a gente bater um papo, trocar ideias, né? Até depois, o meu e-mail é muito fácil, é raquel@unip.br. Então, se você quer dar alguma dica, quer esclarecer alguma dúvida que você tenha, nos escreva, nos procure. Nós somos um canal muito aberto, a nossa equipe é muito aberta, muito competente. Grande parte aqui, todos têm vivência profissional, tem o estrito sensu, que é o doutorado. Então, a gente tem muita publicação, muitos trabalhos que realizamos com alunos, né? Temos, assim, prêmios já, né, que nós conquistamos de trabalhos realizados com alunos, temos capítulos de livros com ex-alunos, enfim, né, esse ano foi ano de muitas produções aí, né, então a gente fica muito feliz, agradeço demais a equipe, os alunos, os professores, porque sem toda essa equipe em consonância aí, né, a gente não obtém bons frutos, não é? Com certeza aí. Agradeço a todos que deixaram aí, né, um tempinho do dia de hoje para poder participar conosco dessa discussão tão importante sobre as competências, né, e que é, conforme eu já falei, exigido em qualquer área e também principalmente para o enfermeiro. Agradeço os alunos,
Às vezes vejo aqui algumas mensagens, a hora que eu olho é um dos alunos, ou que eu já dei aula, ou que ainda estou dando aí na graduação. E fico muito feliz pelo convite que a professora Raquel fez, tá? E aí de poder contribuir com a formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, trocando, eu falo que é uma troca de experiência. Nós, professores, com os alunos. E nada mais gratificante do que poder estar aprendendo junto com todos nós, né, Raquel? Vamos dizer É isso aí. Olha, tem gente aqui escrevendo, que pena, perdi, só pude entrar agora. Não se preocupe, essa nossa conversa vai estar disponível depois, tá bom? No próprio Instagram. E também a gente vai subir para o nosso canal da pós-graduação da Unip no YouTube, tá bom? Pode procurar por lá que a gente, né, a Thalita trouxe vários conceitos, várias vivências e com certeza